Lembrando que este podcast é uma produção da Caroso Desenvolvimento Imobiliário. Olá, eu sou Leandro Caroso, estou aqui no Altamente Rentável esperando por você. Hoje é um dia especial, nós estamos fazendo uma série para poder falar com investidores que têm uma trajetória fantástica de sucesso. Vamos trazer diversos investidores aqui para conversar com você e eu tenho certeza que você vai se identificar com um deles e vai sair com vários insights fantásticos. Hoje a gente traz aqui o Thiago Ribeiro. Tá? Ele é um camarada que tem uma trajetória de estudante, de entregador de pizza, né? A um camarada sênior no mercado imobiliário. Ele vai lhe ensinar, ele vai lhe dizer como foi que ele escalou na trajetória dele desde o início até agora, e eu tenho certeza que o Thiago vai te dar alguns insights que vão poder escalar também dentro da tua vida, tá certo? Eu estou aqui do meu lado também com o Rodrigão, o melhor executivo de investimento imobiliário que o Brasil já viu. É um cara que vem se especializando todos os dias. Se você puder, ligue depois para bater um papo com ele, que eu tenho certeza que o Thiagão, que o Rodrigão vai também te dar vários insights legais, tá? Eu agradeço aí o tempo de vocês, viu? Valeu. Rodrigão, Obrigado. Thiagão, ó, que bacana. Vamos nessa, tá contigo aí, Rodrigão. Uma alegria enorme, como sempre, fazer parte, né, desse podcast que é quase uma família aqui pra gente. Sempre motivo de uma alegria e um aprendizado que a gente, toda vez que a gente conversa, a gente troca, faz esse bate-papo, a gente aprende muito. E como eu falei da outra vez, a cada investidor que a gente vai conversando, a gente pega uma nova experiência. Pô, Thiago, tive a alegria de conhecer e aprender muito já com o que ele vem fazendo há alguns anos no mercado imobiliário. E isso traz realmente uma bagagem muito grande para que a gente possa auxiliar as pessoas a investir de uma melhor maneira. Que essa é a nossa intenção de educar as pessoas para uma nova visão sobre investimento, né? Sobre como enxergamos investimento, como é que a gente pode melhorar isso cada vez mais. Thiagão, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Rodrigo, Léo. Prazer estar aqui com vocês. Nossa. Maravilha. Olha, eu bati um papo com o Thiago agora há pouco e assim, eu fiquei muito encantado com a trajetória de Thiago, porque quando pessoas, a gente entende que existem pessoas que são apaixonadas pela vida, existem pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, e você sente isso no tom de voz da pessoa quando você conversa, no olhar da pessoa quando você fala com ela, e eu vi isso em você, Thiago. Legal. E assim, a gente começou a falar sobre do lugar onde você morava lá em São Paulo. Você falou, eu nasci lá, minha mãe nasceu lá também. E eu comecei a trajetória, né, nasci no bairro e foi lá que eu plantei a primeira semente lá do mercado imobiliário. Queria que você contasse Perfeito. um pouquinho pra gente, cara, como foi na realidade o Thiago dentro da família ali, né, depois da juventude do Thiago e depois como foi que o Thiago conseguiu trilhar a vida, o mindset que o Thiago tinha aí. Legal. Então, contando um pouquinho lá de trás, né, como é que, da onde eu vim, da onde eu nasci, até lá que a gente construiu e fez a primeira construção da nossa empresa. Eu nasci lá em São Paulo, no subúrbio de São Paulo. É uma zona que não é uma zona perto de metrô, não é uma zona perto de shopping. E foi aquela infância, Léo, bastante difícil, sabe? Escola pública, minha mãe trabalhava bastante, 12 horas, 13 horas por dia, família, né? Aquela família moderna, desestruturada, né? Assim, minha mãe me criando dentro da casa da minha avó. E eu não tinha muito acesso a muitas coisas, né? Então eu tinha acesso aos meus tios, tinha acesso ao português da rua, às pessoas, os vizinhos ali. E eu acho que desde aquela época já tinha ficado na cabeça assim, a figura do português, né? De que tem as casinhas de aluguéis. Sim. E eu acho que daí nasceu a vontade de ter aquele respeito que ele tinha, né? De ser aquela pessoa respeitada, porque recebe o aluguel, tá sempre na rua, cumprimentando todo mundo. Então, eu acho que na minha infância, desde então, eu ia ser um português, né? Eu ia ser economista, que meu tio era economista, era o único da família que tinha uma Santana Quantum. Era linda, lembra? Verdade. Então, assim, eu nem sei o que o economista faz até hoje, mas eu queria ser economista desde sempre, porque meu tio, que era economista, se dava muito Santana bem. Ele Quantum. tinha Santana Quantum. Era o único que tinha carro, né? Porque, assim, a infância que a gente teve, quando eu falo dureza, nunca faltou comida, mas era aquele de ir de buzu pro shopping uma vez por mês e dividir a batata frita com minha mãe no McDonald's. Bacana, Então, era bem
bem, né? Saia justa. Bem justa e criativa, porque Muito bem, não tinha muito o que fazer, então você tinha que ser criativo ali. Sim. Então aí com 16 anos eu comecei a trabalhar, fui entregar pizza, depois com 18 anos eu estava entregando pizza, sendo motoboy, fazia panfletagem na rua para vender mais pizza de noite, né? Porque eu ganhava R$1 a cada pizza entregue, mais R$5 da gasolina, então quanto mais eu fazia propaganda, mais eu vendia e mais eu ganhava no final do dia. Sim. E aos 18 anos eu fui contratado por uma multinacional, porque eu já fazia o técnico em mecânica, né? Numa similar ao que é uma IFBA aqui na Bahia. Sim. E aí fui para o interior de São Paulo, comecei minha trajetória profissional, paguei minha faculdade, né? Eu trabalhava durante o dia, fazia a faculdade de tarde, e aí com 24 anos eu comprei o meu primeiro imóvel, que era uma zona bastante feia ali, né? No interior de São José dos Campos, mas bem perigosa, inclusive, né? Um pedaço da Jamaica lá. Lá já era legalizado, né? O pessoal fala hoje, né, de legalizar na Holanda. Lá já era legalizado em 2005. E aí eu comprei esse primeiro imóvel. E desde lá, quando eu tinha 24 anos, eu nunca mais parei. Então, quer dizer, eu não venho de uma família que já tinha posses, né? Minha mãe foi ter o primeiro imóvel quando eu já tinha 30 e poucos anos, que a gente comprou com fundo de garantia dela, mas que a gente conseguiu ajudar, né? E mudar a cabeça dela. Então a gente sempre morou de aluguel, não por uma questão, hoje eu moro de aluguel, mas não por uma questão de investimento. Né? Não era opcional, era o que tinha. Sim. Mas desde então, desde os 24 até hoje, eu venho investindo em imóveis. Né? E aí com 39 é o que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que foi quando eu comecei a construir. Me conta só um pouco aí, faz um parênteses para poder contar como foi que você comprou esse primeiro imóvel. Legal. Esse primeiro imóvel, um rapaz trabalhava comigo, né? Ele tinha esse imóvel nesse local e era um imóvel assim, bem simples. Inclusive muitos imóveis ali estavam sendo, leiloados pela Caixa, porque o pessoal não conseguiu pagar. E ali eu vi a oportunidade, com o meu salário e com os benefícios que não eram tão bons quanto Minha Casa Minha Vida, que hoje oferece, né, coisas muito boas. Eu não vou lembrar da taxa na época, sim, não tinha subsídio, nada assim, mas a taxa era reduzida. Então eu vi que o valor que eu pagava de aluguel, se eu conseguisse dar uma pequena entrada, e essa entrada na época eu consegui com a cooperativa, peguei emprestado com um parente, né? Ou vendi um carro na época, não lembro como é que foi dada essa entrada, mas foi utilizando de artifícios do banco e de financiamento para uma renda baixa, que era a minha situação naquele momento. Maravilha! Essa foi aí a semente que você plantou, né, para comprar. É muito engraçado você falar do português, né? Aquele português lá. Perceba, eu quero chamar a atenção perceba que o Thiago ele já tinha um mindset, né, que ele já estava com aquilo formatado na cabeça dele, que ele queria, ou ele ia ser o português ou ele ia ser economista. Que eu não sei o que o economista faz até hoje, tinha que ser o português. E os dois iam para trabalhar com finança, né? Recebendo de alguma forma, assim. Entendeu? Exato, então, assim, exato. olha como a forma de pensar, tá certo? Reflete o seu caminhar. Perfeito. Né? Então, assim, você que está aí nos ouvindo, o camarada jovem, você precisa entender isso e você precisa se conectar. O Rodrigão aqui do lado, ele já trabalha com mindset. Você vê o Rodrigo, a gente estava comentando que o Rodrigo chegou aqui para ser administrativo financeiro. Não, administrativo. Eu vi o podcast dele, administrativo. Eu vi a e aí bacana. Agora o cara é executivo de investimento imobiliário. Cara. Então o cara vai, na realidade, o cara vai respirando esse ar da incorporação, respirando o mercado imobiliário, conhecendo um pouco mais, como você que está nos ouvindo quer conhecimento, conhecendo um pouco mais, vivendo um pouco mais, sabe? Ele vai se inundando dessas ideias e você, como você falou, o mosquito morde, você se apaixona, você vai buscar as informações e você percebe que o mercado imobiliário é o lugar mais rentável, né, para poder trazer a liberdade financeira que a gente tanto promete, que você tanto quer. Né? Agora eu queria que o Rodrigão contasse um pouquinho também aí, que o Rodrigão... me conta um pouquinho, Rodrigo, do mindset e dessa questão do como foi que você se apaixonou pelo mercado imobiliário. Cara, fazendo um parênteses, o que ele falou em relação ao português conecta um pouco com o que a gente tinha conversado no outro podcast, que a gente fala da mentalidade que nos acompanha desde muito, muito cedo. Aquilo que ele já tinha em mente desde... Ou ele seria economista ou seria o português que está ali. Porque ele já viu isso em algum lugar e falou, poxa, é isso que eu quero para mim. Né? Então isso conecta, isso vai moldando ao longo do tempo muito daquilo que a gente vai se tornando mais para frente. E, cara,
não tinha nada a ver realmente quando eu comecei, não tinha absolutamente nada a ver, porque em toda a minha vida, né, de formado em diante, eu trabalhei muito com a área administrativa e a ramo empresarial, era ganhar dinheiro através da gestão de empresas mesmo, no processo normal, fazendo a parte administrativa. E aí caiu de paraquedas numa incorporadora que assim, já convivendo nesse mercado, é algo que é muito diferente do que a gente está acostumado. Quem vem de fora, você vê que tem muitas pessoas que confundem ainda construtora com incorporadora porque não entendem essa diferenciação do que cada um quer dizer. E quando você passa a entender o que é que esse mercado faz, como ele trabalha, aí o quanto ele já conseguiu entregar para os investidores que acreditaram nesse processo e investiram nele, cara, você vai começando a ficar entusiasmado. Falei, poxa, isso realmente é possível de ser feito, dá para fazer e não é tão restrito quanto a gente pensa. Com pouco, né, você pode conseguir. Você hoje em dia tem uma facilidade de acesso ao crédito, de conseguir encontrar as boas oportunidades onde você precisa fazer um desembolso mínimo para poder fazer a compra do seu imóvel. Pessoas que não tinham nem condição de pagar um aluguel direito há pouco tempo conseguem ter ou o imóvel próprio ou o imóvel de investimento que vai pagar o aluguel de um lugar melhor ainda. É algo que, como eu falei no primeiro podcast que eu participei, que há um tempo atrás o meu sonho era ter a minha casa própria. Hoje meu sonho é morar cada vez melhor. Boa. E o que é que pode me proporcionar isso? Os imóveis de investimento que vão pagando o meu aluguel, mais a rentabilidade que eu vou ter para poder manter outras despesas e que vão proporcionar ainda novos investimentos que vai multiplicando. Então, realmente, isso é fascinante. É difícil quando você começa a respirar isso, não se apaixonar por isso. Com certeza. Olha que negócio interessante, cara, que me veio aqui agora. Eu não vou dizer 100%, porque 100% é um número muito, né, impetuoso. Né? 100% eu acho que é difícil. Mas a grande maioria das famílias ou dos pais de família que existe na Terra, ele se preocupa com o futuro, cara. Claro. Né? Você foi casado, está com filho. Obviamente que tem os settings, tem as preocupações de cada fase da vida, né? E assim, tem uma fase da vida que você está preocupado em gastar, tem outra fase da vida que você está preocupado em construir, e tem outra fase da vida que você está preocupado numa renda passiva que vai manter o seu padrão quando você começar a desacelerar, né, do seu labor principal. Porque a curva é essa, né? Você é uma parábola invertida, né? Você vai e desce. Então, quando você começa a pensar sobre isso, você precisa entender que existe um caminho, aí vai fazer quais são os caminhos que eu vou seguir para que eu dê um conforto, uma segurança à minha família, para ter uma liberdade financeira na hora que eu começar a desacelerar. Sim, exato. Então o cara lá pensa lá, rapaz, eu vou ser sério, isso tira o sono de muita gente, viu, Thiago? Léo, eu trabalhei como CLT dos 18 anos aos 39 anos, dos 16 aos 39 eu não parei um dia, quer dizer, eu não tive uma interrupção de trabalho durante um dia, sempre emendando uma empresa na outra, mudei algumas vezes e tudo mais. Então eu fui CLT durante muito tempo e não sou nos últimos 3 anos. E eu posso te dizer que eu conheci desde a minha época, quando eu entrei ali como estagiário, depois fui operador, até chegar como diretor-geral de uma unidade aqui ou fora do Brasil, eu conheci todos os níveis da empresa. Eu posso te dizer que 100% ou muito perto disso se preocupa com o futuro, mas não está nem perto dos 50% as pessoas, independente do nível, seja do presidente até o nível de operador, que fazem alguma coisa para se preparar para uma renda passiva. Né? Então eu vejo muita gente assim, ganhando 40, 50 mil por mês, às vezes com patrimônio de 1, 2, 3, 4 milhões, perdeu o emprego amanhã, vai ladeira abaixo. Exatamente, era vai isso ladeira aí. abaixo. Porque assim, os 50 mil que entrava por mês não vai entrar, o custo de vida está lá em cima e a pessoa não desapega. Não desapega. E os 5 milhões dela não são ativos, né? No conceito ali do Robert Kiyosaki, não do contábil, mas o ativo que ela tem não é um ativo, porque ele só mina dinheiro do bolso dela. Exato. Ele não gera R$1. Ele não e produz, a pessoa está né? montada em cima de uma montanha que pode ser uma geradora de riqueza, porém não, é uma geradora de pobreza, porque daqui a pouco a pessoa vai consumindo e acaba vai mais embora. rápido do que se imagina. Então assim,
concordo contigo, onde você fala que todo pai de família se preocupa. Isso. Agora, o pai que toma ação, eu acho que aí tá... Não sei o percentual, mas eu acho que é muito baixo. Você está certo e era até esse pensamento que eu queria plantar aqui. E tem muita gente, não pouca gente, muita gente que está nesse segundo estágio que você acabou de falar. Entendeu? Porque o camarada, ele se preocupa, isso tira o sono dele, mas ele não tem ação. Ou ele não conhece, ou ele não tem ação que faça com que ele desapegue para que ele comece a uma renda passiva. Ou seja, ela realmente um apego, né, à conta no banco. Eu preciso olhar meu extrato e ver lá. Porque aquilo me gera uma segurança de, cara, eu tenho um dinheiro lá no banco. Porque se me faltar, eu tenho aquele dinheiro lá no banco. Né? Ou você não tem o conhecimento para que você possa, né, ter... Porque assim, adquirir um financiamento bancário, às vezes também tem um soa ruim na cabeça da pessoa. Mas ele precisa entender que eu quero que você conte, eu não vou nem antecipar, porque eu acho que é o seguinte, que o financiamento bancário, ele não é um vilão, Não, ele é um amigo. Então eu quero te ouvir ali a história lá de São Paulo lá, e depois você vai contar essa história do seu amigo. Eu acho assim, tem formas e formas de você usar o financiamento bancário. Eu acho que ele pode sim ser o vilão se mal empregado. Sim. Né? Se você vai, sei lá, você tem lá, quer comprar a casa dos seus sonhos, vai comprar a casa apertando ali onde a parcela vai ser alta. Talvez aí não seja o caminho. Mas pensando, né, até no título do podcast, no altamente rentável, porra, bicho, liberdade financeira, tem várias formas de você usar essa alavancagem, chamando assim, né, o financiamento bancário, para ser seu melhor amigo. Exato. Imagina bem, um financiamento hoje bancário do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ele começa num custo efetivo de transação, quer dizer, quanto ele vai custar a partir de uns 7%. É exatamente. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Para alguém com uma renda um pouquinho melhor, né, não vai conseguir pegar o Minha Casa Minha Vida, não vamos nem falar de subsídio, tá? Vamos só falar de custo efetivo, de juros e tudo mais. Para alguém que não tem, né, que já está numa condição, graças a Deus, um pouco melhor, que não precisa desse subsídio do governo, do banco, vai pagar seus 12%, ou seja, mais ou menos 1% ao mês. Se aquele imóvel ele te dá uma rentabilidade de aluguel, principalmente no temporada, nos pequenos. A gente está num local aqui muito propício, que é Salvador, certo? Exatamente. E eu posso falar, turístico, né? eu posso falar que eu sou de São Paulo, construí em São Paulo, então eu posso comparar São Paulo com Salvador, porque eu tenho imóveis nas duas zonas. A gente pensando que a gente está em Salvador e pode ter um imóvel por temporada aqui, administrado por você ou por qualquer outra empresa que está surgindo agora no mercado, que tem várias empresas entrando agora para fazer esse tipo de administração. Se ele te der uma rentabilidade acima de 1%, bicho, você já está pagando seu financiamento. A parcela do financiamento, ela não está sendo um dinheiro no ralo, porque parte daquela parcela, embora seja pequena, mas ela vai para amortização, ou seja, ela está aumentando o seu patrimônio, o seu capital investido, e fora a valorização do imóvel. Então, assim, naquele exemplo que você estava te comentando aqui, né, do amigo meu, Ronald, um abraço aí para ele, e foi alguém que a gente conseguiu, né, chegar aqui e contar uma história para ele. Cara, compra seu imóvel, bicho. Você tem a facilidade de pegar esse financiamento. Vamos investir isso aqui de uma forma mais inteligente. A cachaça é boa? É boa, mas vamos deixar um pouquinho mais de lado. Dá para a gente fazer as duas coisas? Dá. Ele comprou o imóvel dele, pagou 210 mil. Ele não tinha todo o dinheiro, mas ele tinha ali 60 mil. Na verdade, ele queria usar o mínimo possível, instrução minha para ele. E a Caixa financia até 80%. Então a ideia era que ele pagasse somente 42 mil. A Caixa avaliou mal o imóvel. Ele teve que colocar um dinheiro a mais. Então ele colocou 63 mil. Ele quase colocou 30% do imóvel. Esse mesmo imóvel, ele fechou primeiro 63 mil. Tá, 63 mil. 63 mil ele colocou para pagar a entrada do imóvel e financiou o resto. Certo. De prestação, que ele conseguiu pegar uma taxa de juros bacana, tudo, ficou uma prestação de R$ 1.700. Fechou o primeiro mês agora de locação. Ele administrando, eu dei umas dicas para ele, fiquei de anfitrião ali no Airbnb, fui, porra, bicho, faz assim, responde assim e tal. Fui dando uma força para ele. Tá me devendo uma cerveja, inclusive. Vamos tomar junto. Vamos tomar junto, bora. E aí ele fechou. Hoje, que é o final do mês, ele pegou e o faturamento dele foi de 4.700. Tira a parte da limpeza, tira a parte da luz, tira a parte do condomínio. Cara, paga a prestação. Esse cara vai ficar no bolso mais de R$ 2.000, bicho.
Ele investiu 63 mil. Aí você fala assim, porra, bicho, 2 mil em cima de 63 mil, a rentabilidade já seria absurda. É. Só que esse imóvel que ele comprou faz 4 meses, pô, eu digo 4 meses ele comprou, demorou para ele pegar porque foi financiado. Eu comentei que foi financiamento. É. Então, até sair os trâmites tudo, ele pegou esse imóvel na mão faz 1 mês e meio. Tanto é que ele já está o primeiro mês agora cheio dele. Sim. Esse imóvel já vale hoje 230 mil. E eu falei para ele, não é que eu tô falando que se você quiser vender, eu compro. Né? Porque vale mesmo. Vale. Vale. Com certeza. Você me falou vale. Eu até falei mais, né? Falei que valia vale. mais. Então, assim, ele já ganhou 20 mil. Aí você vai pensar, o cara ganhou 20 mil em cima de 210? Não, bicho. Ele ganhou 20 mil em cima de 63 mil. Isso aí já dá 30% em 3 meses. Não estou falando que isso aí vai continuar dando assim todos os meses. Estou falando que ele teve uma sorte agora, mas é muito difícil que esse imóvel não vá dar 5% ao ano. Concorda comigo? Sim, com certeza. Então, assim, se você for pegar o que esse cara está ganhando no aluguel, e não é uma renda totalmente passiva, porque ele está administrando, né? Ele está indo ali no Airbnb, ele está respondendo a mensagem. Então não é Disneylândia também não. Sim, tem que trabalhar um pouquinho. Se você quiser Disneylândia, coloca na mão de alguém e fica só lá ganhando, mas você não vai ganhar esse tanto. A pessoa vai lá, essa empresa vai morder uns 20% ali. Sim. Mas se você quiser aprender uma nova coisa, trabalhar com isso, porra, bicho, não é ruim, né? Eu assim, eu acordo ali, minha esposa fica doida, bicho, porque cai ali, a primeira coisa que eu vou ver, caiu alguma reserva, que cai na hora, você vê ali, porra, 2 mil dormindo, velho, cai uma reserva de 2 mil, cai uma reserva de 600, é muito bom. Então o que eu ia comentar se você vai nessa tendência de valorização de 5% ao ano, mais a renda de aluguel, mais a amortização que está transformando em patrimônio, eu fiz as contas, mais ou menos, seguindo esse ritmo, você vai estar ganhando 10% ao mês. Parece conta de mentiroso, né? Rapaz, porque é como eu falei para você na hora, eu falei, as pessoas não conseguem entender essa conta, mas é fácil se você entender, porque você está falando 63 mil, você está falando de 2 mil, só aí já dá quanto? Dá 4, dá 4. É perto de 4. Né? 4, dá 4, vamos botar 4. Né? E você ainda tem mais... amortização e a valorização do imóvel. Exatamente. É isso, Léo. Você vai bater 8 ou 10% mesmo. Então, assim, aí você fala assim, é garantido? Não tem nada garantido. Se alguém começar falando que é 10% garantido, corra. Porque não tem nada que é garantido. Não, nada o mercado garantido. Pode mudar, pode vir uma pandemia, pode ser... Mas dentro do cenário normal, é muito provável que você vai conseguir isso? E a gente trabalha com probabilidade. Quer ver um negócio interessante que você falou aqui, rapaz? Eu pensei aqui agora o seguinte. Quem trabalha com ação faz o quê? Estuda ação, fica lá na tela dele, tá certo? E ele sabe onde é que ele vai entrar e sair, ele vai saber qual é a ação melhor que vai sair, então ele vai saber os períodos sazonais, ele vai saber o preço que coloca, ele vai estudar para que ele entenda onde é que ele vai ter maior rentabilidade ou maior lucro na ação. Perfeito. A mesma coisa que tem que fazer com o imóvel. Quer ver outra coisa? O Uber. Eu adoro conversar com o Uber, cara. Eu pergunto a ele, tá trabalhando, começou que horas? Tá? Eu falo, e aí, tem meta? Né, tem alguma meta aí? O cara falou, pô, minha meta hoje é R$500. O cara sênior, ele tem uma meta de R$500. O cara menos sênior tem uma meta de R$300, R$350. Sim. E é massa que ele me diz isso. Aí eu falo, pô, e aí, como é que tá essa questão de você bater sua meta? Sim. Ele, cara, veja só, eu faço viagem, tal horário eu vou para o aeroporto, tal horário eu fico no Intergaras, e tal horário... Cara, estratégia. Né? Então a mesma estratégia que ele está usando o Uber ali, que ele passou... Como é todo mundo que vai entrar no Uber vai ganhar a mesma coisa? Não vai. Entendeu? Então, assim, a mesma coisa que você acabou de dizer, não é todo mundo que vai entrar no mercado imobiliário e vai ganhar a mesma coisa. Tem gente que é fogo, velho. Não é mágica. Você não vai comprar um apartamento, vai virar as costas e ele vai alugar sozinho. Não, peraí. Você acabou de dizer, cara, você tá grudado, sua esposa, o cara tá grudado no celular, caiu. Pô, foi outra coisa interessante que você falou comigo. Isso não vai melhorar a minha foto. Eu tô olhando lá, que eu vou passar o Réveillon lá em Mucugê, na Chapada, Mucugê e tal, por ali. Cara, você vê cada foto, meu irmão, que não vai. É foto embaçada, pelo amor de Deus. Eu não vou alugar isso aqui. Então, isso pode ser uma maravilha também, como você vê as fotos profissionais. Né? Que você tem uma foto bacana. Não precisa ser foto profissional. Falei profissional só para ilustrar. Né? Então, assim, você tem cada foto. Cara, tem foto de casa que às vezes é até muito simples, mas que você encanta pela foto. Né? E aí você vai, até se decepciona ou não, porque o charme. E quer ver outra coisa que eu chamo a atenção aqui? São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Então você vai receber, por exemplo, um hóspede lá de temporada, que o maior foco aqui é o imóveis menores para rentabilidade short stay. Então se você vai até aí, o seu camarada entra, né, tá um ambiente limpo, cheiroso, tem um mimo para ele ali, né, uma cartinha de né, seja bem-vindo, com o nome dele, Thiago, e aí Rodrigo e tal. No final você dá uma ligada, como é que foi, tudo bem e tal.
isso aí ele vai voltar, vai indicar e você vai ganhar dinheiro. Então, assim, foi certeza. bom pra caramba esse daí. Essa ideia do camarada é usar o banco como uma forma de escalar. Uma ferramenta. Cara, eu era corretor de imóveis, ainda sou até. Eu tenho o Cresce até ativo, é 8754. E faço alguns negócios ainda no mercado. Eu tinha um camarada chamado Igor, era um cliente meu. Ele era de Santa Catarina e ele se apaixonou por Salvador, porque ele gostava do turismo de Salvador. E Igor já pensava assim, cara. Ele assim, todo ano, a cada 2 anos, ele comprava apartamento de quarto-sala. Na época ainda não tinha estúdio, a gente não colocava, porque não tinha essa modalidade, essa modelagem de negócio. Não tinha Airbnb ainda, então e assim, você trabalhar com esse mercado que a gente trabalha hoje de forma mais fácil. Naquela época era muito difícil. Eu trabalhei com temporada, que eu morava na praia, né? Sim. E aí eu fazia aluguel temporário com um corretor de imóvel. Até comentei aqui, era ruim pra caramba, porque as pessoas chegam no horário e você não tem fechadura eletrônica, né, velho? Então, de fechadura eletrônica, você manda aqui o código pro cara, o cara entra, você não precisa estar lá. Lá a gente tem que ir contar os talheres, então tinha muitos talheres, vistoria de entrada, vistoria de saída. Sim. E quer ver outra coisa péssima? Contagem de energia. Aí você vai lá, pega o fator, pega a energia num dia, pega a energia na saída, bota o fator da energia, aí o cara se reta que o cara não quer pagar a energia, enfim. Hoje não tem nada disso. Hoje é zero dor de cabeça e alta rentabilidade. Enfim, Igor foi escalando, cara. Todo ano ele comprava um apartamento. Ele tinha um bom contra-cheque, como você depois, ele trabalhava numa empresa multinacional, era um cara que ganhava bem, mas ele usava o banco. Igor, eu me lembro que uma vez ele financiou do Banco Itaú, eu morei nesse quarto-sala até, no Candial, esqueci o nome agora. Enfim, ele comprava, eu vendia para ele direto, eu tinha muitos clientes de carteira já naquela época, aí eu me lembro que ele também fazia isso como seu cliente, como seu amigo fez. Léo, veja pra mim na simulação qual é o menor valor que eu tenho que dar. Aí, cara, o menor valor, hoje é outra coisa, no menor valor você vai, se você não tem, você falou um outro ponto legal, tem muito Minha Casa Minha Vida, bem localizado, bem estruturado, que você vai dar entrada pouquinho, você tem subsídio aí, era até 17 mil e pouco, acho que aumentou, vai para 25 mil agora. Então, você vai entrar com 25, tem incorporadora aí fazendo sabe o quê? Compre sem entrada, só pague parcela. Perfeito. Cara, tem um amigo meu lá de Vitória da Conquista, VCA aí, um abraço para Jardel. Cara, o cara tá lá, pague sem entrada. Então não tem desculpa para você comprar um imóvel. Um imóvel desse que você paga sem entrada, por exemplo, imagine você, a rentabilidade de um aluguel de um negócio desse aí, Thiago. É quase infinita, né? Aí, Rodrigão. É quase infinita. Você também, velho, já começava. Você não é só morar bem, não. Você tem que falar agora. Sim. Daí... Não, com certeza. E vocês eu vou lhe estão comentando apertar agora. Você vai comprar seu apartamento já. Não, para aluguel. Já tem a casa lá que tá alugada, já é uma. Já tem uma casa de aluguel já. Minha filha seguiu o exemplo do Thiago que foi plantar semente onde nasceu, né? Então já esse exemplo aí seguindo. Alugou rápido lá? Rapidinho. Tá vendo, cara? Não tem aluguel é uma máquina de dinheiro. Cara, a gente pensa, é uma matemática. O déficit de moradia ele é muito grande. Sempre tem demanda. Sempre tem demanda e ela tende a crescer, porque a população ela sempre vai crescendo. Então a gente vai entregando aquilo que a população, que o mercado pede. Né? Então você sempre tem a oportunidade aí realmente de estar suprindo a necessidade do mercado. Vocês falaram um negócio muito interessante sobre o banco, né? Sobre financiamento. Tem muita gente ainda que fala, pelo amor de Deus, eu não vai com financiamento de jeito nenhum. E esquece que o financiamento aplicado da maneira correta, ele é uma excelente ferramenta de investimento. Com certeza. Maravilhosa. A pessoa às vezes tem dinheiro para comprar apartamento à vista. Não dizendo que comprar apartamento à vista, dependendo da negociação, não é um bom negócio, mas pode ser um negócio melhor ainda. Quando você pega o dinheiro que você gastaria para um apartamento à vista, você vai lá, compra 2, 3 e financia. Olha o patrimônio que você está montando ali. Sabendo que o valor da parcela do financiamento vai ser pago com a própria geração de receita daquele imóvel. Terminou de pagar o financiamento, olha o patrimônio que você construiu só desembolsando o valor da entrada. No preço de 1, você comprou 3. Tá com patrimônio muito maior, você tem liberdade para negociar. Eu estava conversando com o Francisco hoje e ele falou um negócio que era muito bacana. Entender o imóvel, quando a gente pensa como investimento, como uma moeda. Isso mesmo, como ativo financeiro e imobiliário. Exato. E isso é uma chave que quando você vira na sua cabeça, muda toda a realidade. Porque o imóvel ele pode ser entendido como um valor à vista. Você faz uma permuta, você chega ali, negocia, faz qualquer outro tipo de transação e você consegue realizar a tempo, fora de tempo,
que você consegue fazer, a quantidade de possibilidades que isso te dá. Nossa, primeiro, você já tem o lastro do mercado imobiliário, que é o mercado mais seguro tradicionalmente que tem. Com certeza. Você consegue a vantagem da valorização do imóvel a longo prazo. Qual é hoje o investimento que você coloca que ele vai te dar rentabilidade mais valorização? Você vai achar no mercado imobiliário isso. Então você tem ali ainda a possibilidade de ganhar dinheiro enquanto dorme. Né? Não precisa necessariamente... Porque o caso do amigo de Thiago, ele está lá trabalhando, você tem essa opção e você tem a opção também de colocar alguém para tomar conta. Perfeito. Que aí dá para você até escalar, né? Já que fazer a operação com a quantidade grande de imóveis vai gerar um trabalho. Se você tiver outra ocupação, não dá para conciliar às vezes uma coisa com a outra. Então você consegue deixar com a empresa tomando conta disso. Então o mercado ele traz essa gama de possibilidades e que dá para ganhar muito dinheiro. E um ponto aí, Rodrigo, eu acho que bem importante, seja você decidindo que você vai tomar conta ou que você vai passar para alguém, se você for tomar conta, tome um curso primeiro, vai buscar informação na internet, faz todo sentido. Porque senão vai cair naquele exemplo que a gente está conversando aqui antes de começar o podcast, da pessoa pegou ranço de aluguel. Né? Tem não razão. É que o aluguel é ruim, Sim. Porque qualquer coisa que se você não souber entrar, se você não estiver preparado para fazer, se você não buscar quem saiba fazer, você vai se dar mal e vai falar, não, isso aí é ruim, não quero mais. Exato. Poxa, na verdade não, tem várias pessoas ganhando dinheiro com isso, tem várias pessoas também perdendo dinheiro com isso. Sim. Então busque a informação para fazer da maneira correta. Ou pague alguém, não tem problema nenhum não. Eu tenho uma tia, bicho, e eu adoro minha tia daqui, porque também era outro exemplo para mim na minha infância. Ela até vai assistir. Legal. Ela mora aqui no Costa Espanha hoje, adoro ela. E a gente tinha um apartamento junto lá no Ibirostar. A gente comprou uma vez e tal, ia começar a alugar. Eu falei, tia, vamos colocar aqui para alugar. Pô, mas o pessoal de lá cobra 20%. Eu falei, eu quero saber quanto o cara cobra, que ele ganhe 2 mil, que ele ganhe 4 mil. Porque se tiver ganhando 4 mil, eu tô ganhando 12. Exato. Eu não tô nem aí quanto o cara vai ganhar em cima de mim, meu amigo. Eu quero ganhar o meu. Exato. Então, assim, eu prefiro pagar 20% para alguém que vai trazer uma rentabilidade do que pagar 2% para alguém que não vai trazer nada. Sim. Rapaz, Sim. Esse pensamento é o pensamento que a gente precisa colocar sempre. Eu falo direto sobre isso. O cara me fala, mas você vai pagar 20%. Eu tenho esse pensamento, rapaz, eu quero que ele ganhe 50%. Porque ele vai ficar focado no seu imóvel, ele vai fazer os anúncios e outra. Aí você não paga os 20%, você não faz, você não recebe. Você nem ele pagou, não ganhou, nem ganhou. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É o perde-perde. É o perde-perde. É o perde-perde, cara. É o perde-perde. Eu não vou deixar você faz ganhar, sentido. Não. Você não vai dar os 20%, não. Eu posso até não ganhar. É isso. Vamos se ferrar os dois aqui. Que massa, É velho. um tipo de pensamento limitador, né? Completa. Não, e minha tia, assim, ela é cabeça super pra frente, investidora também, foi gerente de banco e tudo mais. Mas, assim, às vezes, essa chavinha. Pô, bicho, a gente tá falando aqui de alavancagem e tudo mais. Eu cheguei aqui na Bahia agora em dezembro, também tá com um dinheirinho ali e tal. Falei, vou comprar uns apartamentos. Não pensei na alavancagem. Por que eu tô pensando agora? Tinha crédito, Sim. paguei à vista, Podia ter usado isso. Poderia. Não usei. Então, assim, mesmo, né? A gente dá umas gafezinhas de vez em quando. Tem um amigo meu lá de... Ainda bem que há tempo. Há tempo. Sim. Tem um amigo meu da Kitnet Terra Preta, até ele fez um vídeo nosso lá na construção. Quando a gente está bem começando ali, que a gente construiu em São Paulo, né, as nossas unidades, a gente não falou dela ainda. Mas ele também, ele dá curso de kitnet, eu adoro ele, a gente troca várias ideias já há 2 anos e pouco. E ele foi entrar no Airbnb. Cara, não é a mesma coisa do aluguel tradicional. Sim. Tem algumas coisinhas que ali eu falei também, bicho, deixa eu te dar uma força, né? Me Legal. coloca ali como anfitrião. Aí foi ali, bicho, aqui eu responderia assim, Thiago, vamos trocar ideia assim. E várias outras coisas ali, ele vai me ajudando também, né? E eu falei, cara, por que você fez assim? Não, por isso. Troca ideia, não tem problema, bicho. Os dois estão ganhando. Na troca Com de ideia, certeza. os dois estão ganhando. O Thiago tem que montar um curso online, um Aí infoproduto. tem bastante gente aí, muita gente boa. Prêmio no Airbnb. Exato, ali, cara, Você vê bacana. que sacada bacana que ele falou, porque se você não tem nenhum tipo de entendimento ou expertise naquilo que você está fazendo, você tende a não ter um sucesso. Certamente. Ou ganhar menos, né? Ou Não otimizar ganhar menos. tanto. Né? Exato, você não consegue ter o máximo da performance, que é uma coisa que eu sempre falo, né? Você não consegue, se você não gerir adequadamente seu patrimônio, você não consegue ter o máximo da performance e do resultado que ele pode te oferecer. É verdade. Então, é aquilo que eu sempre falo. Se você não tem a capacidade para gerir,
ou você coloca alguém que tem um know-how, Claro, ou você cara. vai se especializar nisso, vai aprender como fazer para fazer direito. Porque, como o Thiago falou, senão você entra naquele mérito de não deu certo é porque não presta. É um Isso, produto é. que não presta, não é você que não soube administrar adequadamente. É a curva de aprendizagem, né? Exato. E faz muita diferença entender isso. A gente tem que saber nosso limite, nossa limitação. Eu sou bom, eu sei fazer isso. Se eu não sei Perfeito. fazer isso, eu vou procurar aprender ou entregar para alguém que saiba fazer. É isso aí. Exatamente. Tiago, me conta como foi. Você falou, a gente fazendo o over aí da sua história, eu peguei aí até você, adolescência, e depois você foi empregado aí. Fui empregado, né, até chegar em carreira executiva, tudo, e estudando, trabalhando sempre, fazendo faculdade. Depois fiz uma pós, depois fiz uma pós lá fora. E aí com 39 anos, a empresa ia ter uma reestruturação aqui em Candeias. E eu fui avisado, olha, daqui 4 meses vaza. Né? Então assim, sua posição vai deixar de existir. Me deu tempo assim de poder, porra, bicho, pra onde eu vou? Né? Já tinha construído ali, tinha meu apartamento bem bacaninha. Você fez, em que tempo você fez lá em São Paulo os estúdios? Vou chegar lá, é nesse aí. tá. Tava com 39 anos. Foi depois, no caso. Em 2019. E aí tive 2 propostas de 2 empresas para ficar aqui no Brasil e tal, mas eu me enchi, falei, porra, bicho, vou tirar um ano para mim e para minha família. Fui pro Canadá, preparei toda a documentação, vou fazer uma pós-graduação lá que dá o direito da minha esposa trabalhar, meu filho pode estudar. Fui ter um ano para ficar de boa, né? Para ir lá, para poder cuidar das minhas coisas, ou não fazer nada, mas queria ficar de boa. Esquiar. Conseguiu lá? Essa era a ideia, mas eu caí do trio elétrico. Nossa. 2 semanas antes de ir pro Canadá. Fui com a perna toda ferrada, Vinícius. Deixa pra lá. Aí fui pro Canadá, mas eu abri uma empresa aqui para poder fazer uma construção em São Paulo. Então a família tinha um terreno onde minha avó tinha a casa dela desde sempre. Minha mãe cresceu lá. Depois eu cresci lá. Depois minha avó estava lá até o final da vida dela. E a casa ficou muito velha e muito grande também, né? E aí, aquela casa, poxa, meu tio já não morava lá porque a casa era velha e tal. A gente falou, vamos fazer o seguinte, tio, eu te pago um aluguel enquanto a gente estiver construindo. Depois, quando isso aqui estiver pronto, 3 unidades são suas, 15 são minhas. Né? A construção é minha, pelo terreno, eu te dei 3 unidades. Legal. Fizemos uma permuta. 20%, cara. Foi bom. Quase aí. E aí ficou assim, uma casa que não dava nada de lucro para eles. Hoje, meu tio foi para a casa de repouso, hoje paga boa parte da casa de repouso do meu tio. Né? A renda ali que eles têm é próximo de R$ 3.500, R$ 3.600. Uma casa que se ele fosse alugar na época não daria R$ 1.500. Bom para os dois lados. Para mim foi muito bom também. E aí, como eu comentei, era do lado de um cortiço, né? Esse cortiço, porra, no passado, já morou muita gente boa ali, mas já morou muito bandido ali também, né? Eu sei porque eu morei ali, a primeira vez que eu vi alguém injetando droga na veia era ali, eu via 38 colocado em cima do banquinho, era um lugar que eu brincava, né? A minha infância foi ali. Então era um lugarzinho mais... O cara que tava menos que tá desarmado lá tá com facão com 22. Não, eu tô exagerando, mas assim, era subúrbio e do lado de uma boca de fumo. Certo. Depois a boca de fumo foi embora, mas virou um cortiço ali. Aí eu comprei o cortiço, porque eu sabia que assim que eu fizesse uma construção ali, ia valorizar o terreno do lado. Então por que não valorizar? Melhor comprar antes de valorizar, né? Comprei antes de valorizar, Sim. Deixei ele cozinhando ali, fiz a primeira construção, terminei a primeira, coloquei para alugar, usei o Quintandé lá em São Paulo, aluguei tudo, todo dia 12 na minha conta, independente se o cara tá pagando ou não. Esse dinheiro dessa construção, você tava isso foi fruto do teu trabalho? Bom ponto, porque quando eu saí daqui com 39 anos, eu tinha minha casa aqui, né? Eu morava aqui no Le Parc, vendi meu apartamento. Certo. Eu tinha um barquinho de sociedade, vendi o barco, juntei uma grana. Vendi aí não vendi mais nada. Aí tinha dinheiro da rescisão. Foi ali também. Custou uns 600 mil, Não, aí acabou o dinheiro. Aí vendi a casa na Praia do Forte. Aí vendi outra coisa. Fui colocando dinheiro, mas eu tinha um dinheirinho guardado também. A primeira construção foi 1.300.000. Essas casas que você foi comprando com o seu salário ali, Isso. financiado alguma coisa. Já sempre participei de uma SCP, de uma SPE lá na Itacimirim. Então tinha ali já 3 ou 4 imóveis que eu ia comprando, vendendo. Tinha 2 apartamentinhos de meia lá dentro do Iberostar, na Praia do Forte. Então assim... Vim ali como entregador de pizza, mas já tinha construído, já tinha uma renda e tinha principalmente um patrimônio naquela época com 39 anos. Mas eu tinha passivos, né? Qual foi o primeiro imóvel que você comprou para renda? Para renda? Boa pergunta. Foi um imóvel estúdio
em 2007, quando ninguém falava de estúdio, de um cara chamado Zezito lá em Lauro de Freitas. Não sei nem se está vivo ainda. Ele fazia ali no Miragem. Tinha o Miragem 1 e 2, fazia estúdio imobiliado. Olha que cara visionário. Visionário, viu? Em 2004 ele já fazia isso e já alugava pro pessoal da Ford. Visionário esse Eu cara. comprei um estúdio ali, eu acho que foi 29, 30 mil na época, vendi por 60 e poucos depois comprei o segundo também. Mas boa pergunta, nem lembrava disso. Era essa escalada que é interessante, cara, porque eu comprei esse aqui, usando esse dinheiro aqui, porque foi um dinheiro do meu trabalho, não sei se foi o caso. Sim. Queria dar essa história aí, fala assim, esse primeiro foi assim, aí depois desse primeiro que eu vendi por 60 e pouco, eu pulverizei dessa forma. Você lembra daquele imóvel que eu falei que tinha comprado lá em São José dos Campos? Que foi o meu primeiro imóvel com 24 anos. Usei a Caixa Econômica ali para comprar, pagar devagarzinho. E com 26 anos eu casei e vim para Bahia. Então tinha um imóvel lá em São José dos Campos, não fazia sentido, coloquei para vender. E aquilo ali deu um boom, né? Tinha comprado por 33, na época eu coloquei para vender por 80, depois de uns 3, 4 anos. O pessoal fala, você vai ter imóvel para vender durante muito tempo. Vai ficar com ele durante muito tempo. Eu falei, deixa aí. Tá alugadinho, deixa aí. Vendi. Então, essa primeira também contei com um pouquinho de sorte. Aí você vai falar, bicho, você ganhou o dobro. Não, porque eu só tinha dado uma entrada de 20%. Eu ganhei 4 ou 5 vezes mais, velho. Porque em cima dos 20 mil, eu ter ganhando 60 mil, 80 mil. Cara, é muita grana, né? Muita grana. Muita grana. Então, assim, é conta de mentiroso. Se você fala o percentual, vira conta de mentiroso. Sim. Eu nem gosto de falar disso, porque parece realmente... O pessoal, quando me fala, ganhei 10%, eu falei, não, nem vem com um negócio de pirâmide que eu não quero, não. Porque parece conta de mentiroso. Mas aconteceu. É fácil olhar para trás, né? Então, retrovisor, né? Foi retrovisor. Aí, quando eu cheguei aqui na Bahia, teve esse imóvel do Zezito, eu não tinha dinheiro, eu morava ali no Flamengo quando eu cheguei em 2006. Então, eu olhava assim um imóvel de 100 mil reais, tinha esse aqui do Plano 100, aqui perto onde fizeram o hospital agora. Eu lembro de ter vindo, ele era todo vermelhão ali, perto de uma ponte. Esqueci o nome daquela região. Lá em Lauro de Freitas, onde? Não, aqui, já chegando aqui na Ondina, mas pelo lado de trás. Esqueci o nome, mas fizeram um hospitalzão lá agora e tal. Eu lembro que eu fui olhar aquele apartamento. Mater Dei, Plano 100, onde era Coca-Cola, antiga Coca-Cola. Isso. E era 100 mil. Eu falei, caramba, 100 mil reais, não tem esse dinheiro. Tá muito longe. Porque eu vendi lá por 80 mil, mas veio pro bolso 20 mil, né? Sim. Tá muito longe de eu conseguir comprar alguma coisa de 100 mil naquela época. E assim, a gente morava na Praia do Flamengo, numa casinha legal, mas de aluguel. E aí eu encontrei esse cara lá em Lauro de Freitas, vendendo esses imóveiszinhos, os estúdios e tal. Eu consegui comprar o primeiro. Acho que o primeiro eu comprei de meio com meu primo, esse filho da minha tia, né? Que a gente fazia muita coisa assim de meio. É outro ponto interessante para chamar a atenção. Faz até hoje. Se você não tiver uma grana toda, você entra de meio com alguém, divide com 2, com 3, cara. Para iniciar até com 4 já. Para iniciar um negócio. E aí a gente foi, fizemos o primeiro, compramos o segundo. E assim, eu era supervisor de produção. Não, naquela época eu já era gerente. Então tinha anos, ali em 2006, 2007, que eu ganhava a mesma coisa que eu tinha ganhado como salário, eu ganho na empresa como salário e bônus, era a mesma coisa que eu tinha ganhado no mercado imobiliário. Então desde lá que eu já tinha uma renda, mesmo pequena, depois como supervisor, depois como gerente, eu sempre fui fazendo ali, brincando no mercado imobiliário, até chegar na construção em São Paulo. Que aí foi um grande salto lá, né? Foi. Então é interessante isso aí. Olha, você, por exemplo, que está aqui ouvindo, você sabe que você pode comprar. Ele comprou o primeiro imóvel, né, com um pouco de dinheiro e o banco. Depois vendeu esse, depois botou um dinheiro, aí juntou com mais 2, 3, 4 amigos, compra um e aí você vai fazendo a sua escalada. Aí depois, se você não vai, você começa a se capitalizar mais, ou você compra mais unidades com esse grupo, que vira um fundo imobiliário, né? Então, ou você desenvolve esse fundo imobiliário comprando com essas pessoas, ou você também parte para carreira solo, enfim. Para poder você se alavancar, para poder você, né, criar uma escala, você tem vários artifícios. Você tem esses artifícios aí do banco, você tem artifício de dinheiro prestado, você tem artifício, né, de juntar com a galera aí 50 mil, que às vezes a gente fica mirando um alvo muito grande. Acho que se você na realidade descer um pouco a régua e você ir buscar, tem muito imóvel de kitnet, de estúdio, tá certo? Em bairros com muita densidade, que você não quer olhar para esses bairros, só que esses bairros você pode comprar um com 2 ou 3 e você começar a alugar ali mesmo. Não tem vacância, cara. Não tem. Rapaz, tem lugares adensados aqui. Olha, tem lugares aqui como... Tem Brotas, você tem Itapuã, você tem São Cristóvão e outros, mas você tem Cabula, Sussuarana. Rapaz, você tem muitos bairros onde funciona. Esses dias eu fui lá para dentro, Pau da Lima, Castelo Branco. Rapaz, eu passei numa rua... que eu nunca vi um comércio daquele, não. É gente. E o comércio, cara, porque assim, lá é o seguinte, tem as lojas,
Né? E as bancas. É. Tem as lojas, passeio e banca. A banca fica na rua, meu irmão. E aí o dinheiro corre vivo ali dentro. Então, assim... Aí o camarada passou comigo, ele falou, sabe quanto é uma portinha dessa pra alugar? R$2.500. Olha pra aí. Entendeu? Então, assim, tem muito dinheiro que tá aí, ó, pairando, né, pela gente dentro do mercado imobiliário. Né? Então, você pode começar desse jeito que o Thiagão falou aí. Aí você fez o prédio. Aí eu fiz o prédio. Nós construímos ali o primeiro. Aí deu um ano do primeiro, terminando o primeiro, a gente começou o segundo. Tudo isso na pandemia, tá? Eu lá no Canadá, minha mãe tocando a obra lá, que lá em massa, São Paulo. coisa, cara. E minha mãe, bicho, tocou a obra de um jeito... Hoje ela é profissional. Né? Hoje pode contratar ela, quando eu vou lá, ela chegou com o construtor Nutella aí. Porque ela se acha raiz. Ela é raiz, ela me chama de Nutella. Muito bem. Mas pior que é, velho. Ela conhece tudo da obra e ela tem uma paixão pela obra, sabe? Quando alguém vai lá com o pessoal do quinto andar, oferecendo imóvel, mas o encantamento quem faz é minha mãe. Muito né? bem. Porque ela chega lá, né? O corretor tá aqui e tal, aparecendo. Aí minha mãe, peraí, posso mostrar alguma coisa? Aí ela vai, mostra os armários, mostra não sei o que, velho. Então ela dá show de bola lá. Cara. E uma coisa bem legal também, porque lá o meu negócio é um negócio familiar, bem pequenininho, né, bicho? Sim. Mas quem é a administradora do negócio é minha mãe. Minha mãe, ela morava lá na Rua do Córrego, lá embaixo, falou, porra, aqui tá muito ruim, vamos fazer esse prédio aqui do lado, não sei o que, vai ficar uma bagunça, eu quero mudar daqui. Falei, beleza, vamos vender sua casa e vamos fazer sua casa em cima da segunda agora. A gente fez a casa dela em cima da segunda construção. É o rooftop. Então minha mãe é administradora, ela pagou a casa dela, quando ela vendeu a casa e pagou a construção da casa dela. Ela comprou uma kitnet lá com a gente, porque eu falei, ó, sobrou dinheiro, te faço a preço de custo. Boa. Ela ficou com a kitnet dela. Ela agora, como eu comecei a viajar muito pela empresa, tal, tava uns fusos horários meio complicados, eu falei, mãe, não quer administrar não? Ela falou, e se eu fizer cagada? Eu falei, não, vai. Ela começou agora a responder ao Airbnb, ela que manda as mensagens, tô pagando 10% de tudo que entra para ela. Maravilha. Que Enfim, legal, cara. hoje minha mãe, ela ganha mais ali do que a aposentadoria dela. Olha que fantástico aí. Ela, não sei, vou perguntar para ela. Eu acho que ela tá ganhando mais ali. Vou falar com ela. Mas assim, ela montou a renda dela. Mas assim, falando da segunda unidade, a gente montou 18 no primeiro terreno, mais 15 no segundo. E aí a gente também começou a testar o Airbnb. Não é uma zona para Airbnb, quer dizer, não é Moema em São Paulo, não é Paulista em São Paulo. Não tem short stay, né? Não Long tem. stay. Lá é Em long teoria stay. não tem. Em teoria não tem. Tá. Mas aí eu tava cheio de imóvel. Tava com 15 imóveis para ser lançado no mesmo dia, né? Tudo prontinho ali. Vou fazer o quê? Colocar tudo para alugar, vai demorar um tempão para alugar. Sim. Vou tentar um pouquinho aqui pelo Airbnb. Aí coloquei a primeira. Mesmo porque as unidades ali do segundo empreendimento tem uma unidade de 9 metros quadrados. É muito pequeno. Para você colocar um cara para morar dentro de 9 metros quadrados, Mais difícil, né? é mais difícil. Pro cara ficar 2 dias é de boa. Mas pro cara sim. morar é mais difícil. Aí, bicho, eu coloquei a primeira no short stay, coloquei a segunda, coloquei 3, 4. Conclusão, hoje eu tô com 6 no short stay e o restante no long stay. Pô, que bacana. E é legal. Tudo alugado. Ó, imóvel tem um negócio muito interessante. Você atira no que não vê, no que vê e acerta no que não vê. Né? E assim, é um filão de mercado. Tá? Aí você fez essa construção achando que você não tinha um short stay, que você talvez não alugasse. Perfeito. Você me falou que isso era uma dúvida que pairava dentro da sua cabeça, tá certo? Você fez, tá tudo alugado. E por que não testar, certo, Léo? Exato. Cara, tem muitas vezes que eu jogo também, assim, que eu tenho uma unidade no Airbnb, essa unidade eu alugo no mensal por 1.290, ou no Airbnb eu consigo ali ter 1.800, 1.900, unidade pequena, de 12 metros quadrados, em construção minha lá em São Paulo, no subúrbio. Então é difícil comparar aqui com Salvador, com prédios. Estou falando do subúrbio lá em São Paulo, é outra coisa. Eu coloco ela no mensal. Cara, e se alguém alugar por 1.900 no mensal, que eu não tenho trabalho nenhum, eu jogo lá. E se alguém alugar? Vai que dá. Vai que cola. Pois é. Eu jogo barro. cola, Eu jogo barro. E se colar, colou. Mas assim, bicho, ninguém é obrigado a nada não. Se o cara gostou, é bom pra ele, que alugue, velho. Exato. Eu tenho um vídeo meu lá do Tatá, que fez uma visita lá pra gente. Tatá é um youtuber lá de São Paulo também, o Edgar também foi lá. E esse vídeo do Tatá, bicho, tá com quase 1 milhão de visualização. Acho que eu te mandei. Eu quero ver. Muito bom. Cara, e tem gente lá, porra, bicho, como é que pode colocar alguém pra morar em 9 metros quadrados? Como é que pode cobrar R$1.500 de aluguel? Bicho, eu posso cobrar quanto eu quiser. Exato, E o cara também tem direito de pagar quanto ele quiser. Né? Exato. Então, assim, tem uma coisa que eu prezo. Eu acho que todo mundo tem direito
e merece morar num lugar organizado. Com certeza. Todo mundo tem direito e merece morar num lugar que ele se sinta bem. Ah, bicho, mas eu gosto de espaço. Então não é comigo. Não é nas minhas kitnets, não são nos meus estúdios. O meu negócio é outro. Claro. O meu negócio é para quem não liga para espaço, não precisa de muito espaço. Eu não vou atender todo mundo. Mas quem quer aconchego, quem quer que o negócio chegue ali limpo, organizado e tem uma mobília diferenciada, é comigo. É esse público que eu quero. Quem precisa de muito espaço porque está cheio de tranqueira, desculpa. Né? Tem outros lugares, sinta-se à vontade. E tá tudo bem. Rapaz, tá tudo bem. É muito interessante você falar sobre essa questão de cada um fazer aquilo que realmente quer. É uma liberdade, né? Então, vou fazer só uma pausa aqui, que é liberdade financeira, que notamente rentável. Você está ouvindo o Thiago Ribeiro, um cara de sucesso, um cara que tem uma trajetória fantástica, explicando como é que você consegue, né, com camarada com a classe média baixa, você consegue escalar para se tornar um investidor sênior. Tem vários insights legais. E você fica com a gente, ouve aí que tem muita coisa boa ainda. Se você está vendo esse vídeo, está ouvindo o áudio, curte, né, dá um like. Se você tiver um posicionamento seu aí também que queira nos ajudar, dá um feedback, seja positivo ou negativo, porque tudo vai ajudar a gente a crescer, tá certo? Com certeza. E aí, vamos nessa que tem mais aí com o Thiagão e com o Rodrigão. Você percebeu que sacada interessante no que ele comentou sobre a mãe dele. Ela queria se mudar, não queria mais ficar no lugar onde estava. Ela pegou, vendeu o imóvel que ela morava para construir o outro em cima do outro empreendimento. Com o dinheiro que ela vendeu da casa dela, ela construiu. Além disso, ela pegou, comprou a kitnet para investimento. Então, ela não só foi para um lugar melhor, para ela morar melhor, como ela construiu uma renda para ela. Ó, bicho, deixa eu te falar um negócio aqui. Vendo o filho dela aqui, eu tô começando a perceber que ela tinha um plano estratégico. Ela tinha um plano estratégico. Ela falou, rapaz, vou morar lá, ele vai me convidar para trabalhar com ele, vou administrar as unidades. Já conhece, será que ela me deu golpe? Eu acho que agora pensando aqui, eu vou ligar para ela hoje. Planejamento estratégico. Falou, rapaz, ela fez planejamento estratégico. Muito bem bolado. Falou, rapaz, muito bem eu bolado. Você falando agora, Léo, foi eu oferecer, ela acertou de tá cabeça. É muito rápido, né? Eu acho que ela que... Falou, tem um Já tinha um planejamento plano aí. estratégico aí. Tinha um plano. A raiva é plena. Muito legal, bom, cara. muito Rapaz, teve um camarada em Vitória da Conquista. E ele... Agora eu achei que ele fez errado, porque olha, tem um livro que eu li. De Tim Ferriss. Lê esse livro, que eu acho que é sua... Porra, 4 horas por semana. Rapaz, é um livro que mudou a minha vida. E eu vou voltar a ler ele. E ele fala um negócio muito importante. Ele falou, tome muito cuidado ao ler esse livro, porque sobra tempo, você não sabe fazer, não sabe o que fazer com ele. Né? Eu tenho alguns amigos, inclusive, que passaram a beira. Tem alguns amigos que trabalham na carreira pública, né? E aí trabalham de escala. E eles falaram, e tem um deles mesmo quase vira alcoólatra, cara. Quase vira alcoólatra, porque trabalha 24 a 48, né? Às vezes trabalhava uma semana inteira, passava 15 dias sem trabalhar. Então você vai fazer o que nesse momento aqui? Agora, Léo, você comentou, né? Quando você abriu o podcast, porra, quando você fala, tem um prazer, você gosta do que faz. Mas nem sempre foi assim. Me conta, cara. Então, assim, eu trabalhei a vida inteira na CLT, né? Eu sempre fui aquela pessoa que eu acreditava que você não tem que fazer o que você gosta. Você tem que gostar do que você faz. Porque eu não tinha esse direito. Pro momento é isso mesmo. Eu não tinha esse direito. Eu tinha que trabalhar, meu amigo. Até você ter liberdade financeira, é exatamente o que você tem que fazer. Eu tinha que fazer, eu ralei pra caramba. Você casou com 26 anos, cara. Casei com novo, 26, cara. casei com 26, comecei a trabalhar com 16 e ali eu vi muita coisa assim. Eu vi o oficial de justiça entrando em casa para tomar o nosso carro. Então, assim, né? Isso depois de muitos anos que a gente conseguiu ter carro, porque no começo era só buzu e escola pública. Então, assim, era uma condição que eu não queria voltar. E assim, o que eu ia comentar é que eu tive essa mentalidade de sempre gostar do que eu estou fazendo, sempre gostar, porque eu não tinha escolha. Tem que fazer. E aí, hoje realmente, desde os 39 anos, eu só faço o que eu quero. Boa. Tive uma oportunidade agora, recentemente, né? Eu estava comentando contigo que eu faço uma consultoria para uma empresa, viajo muito. Nos últimos 2 meses fiquei no México, China, Estados Unidos, Bélgica e tal. E agora a empresa está parando com a expansão, então a quantidade de viagens ou a quantidade de projetos está diminuindo. E ela me fez uma proposta. Thiago, a gente tem aqui, né, para você assumir uma posição bem legal na Bélgica. Porra, eu já sei como é que é. Né? Eu já fiquei lá. E eu falei assim, aí me fizeram uma proposta de grana assim, que você fala assim, e a gente fala assim, não ligo pra grana. A gente liga. Liga, claro. A gente liga, né? Aí o cara colocou a grana assim, eu multipliquei por 1 ano, falei, rapaz, aqui eu compro mais umas kitnets. Eu falei,
E a proposta dele, ele sabia que eu não ia. Mas a proposta dele falou assim, ó, Thiago, é para uma missão. 6 meses. Falei, 6 meses, Pô, meu 6 amigo. meses. 6 meses. Aí dá mexeu pra aí ir. mesmo, falou, mexeu nesses 6 meses vai dar. Aí eu pensei assim, porra, agora é dezembro, minha família tá de férias. Mando todo mundo pra lá, fica 2 meses comigo, depois fico 4 meses sozinho. Falei, eu vou. Bicho, eu vou, não vou. Me responde domingo, que eu tenho uma reunião com o CEO. Peguei sabadão, dei uma volta aqui na Baía de Todos os Santos. Adoro a embarcação, né? A gente tem uma cota vela? também. Não, É vela? barco Lancha. motor, lancha. Mas de cota, viu? Porque eu não tenho, ele tá te comentando, eu não tenho nada de ativo, não tenho nada que não gere grana. E a lancha, tá bom. Melhor, essa melhor. eu tenho mais 1/8 ali da lancha. Quero vender 1/8 dela para ficar com quase nada dela. E aí, eu tava lá, falei, bicho, vou, não vou. Aí no domingo de manhã, o que eu pensei foi o seguinte, porra, bicho, eu vou pegar e vou acordar num lugar que eu não quero, fazer o que eu não quero. Eu fiquei pensando assim, eu não vou render, não vai ser bom para mim, não vai ser bom para a empresa. E você pode pensar que é 6 meses, mas são os 6 meses, ou praticamente é 1/4 do restinho da infância que tem meu filho, bicho. Então eu vou estar perdendo 25% da infância dele. É verdade, já ele é 11, 12 já entra na adolescência. Então assim, pô, tá legal pra caramba essa fase, Essa colocando fase é ele pra massa, dormir, essa fase é porra, massa. bicho, lendo uma historinha pra ele, conversando, brincando, brigando de vez em quando. Cara, mas tá massa. E eu não quero fazer coisa. Hoje eu me dou esse luxo de falar, bicho, eu não quero. Esse dinheiro vai fazer diferença na minha vida? Lógico que todo dinheiro faz e aumenta o capital. Claro. Mas eu opto, já que minha conta tá paga. O que é minha conta paga? Minha comida tá paga, meu aluguel, que eu moro de aluguel, apesar de ter as kitnets lá, investimentos aqui, eu moro de aluguel, meu aluguel tá pago, a escola do meu filho tá pago, sobra uma reserva e a da minha cerveja, que não é pouca. Muito bem. pago. Então tá ali. Sim. Isso é independência financeira. Exato. Né? Isso é liberdade financeira. O que o Thiago acabou de falar, ele reflete a liberdade financeira que a gente está aqui para poder fazer com que você entenda que você precisa ter essa mesma liberdade que o Thiago falou, de que você chegar ali, 45 anos chegam. 42, bicho. É mesmo? Judiou Não, agora. porra, peraí, velho, eu fiz conta. Né? Judiou. Porra, é essa? Porra. Judiou Não, agora. cara, eu comecei a fazer conta mesmo, acho que me desconectou. Então, 42 anos. 42. Então, para que você tenha, né, com os 42 anos, essa época, na realidade, dos 40, é muito importante que você tenha uma liberdade financeira, porque com 50 já começa você ter um declínio de produção. Eu estou falando isso por causa de mim mesmo, tá certo? Eu tenho 44. Né? Com 42 eu fiz o meu plano financeiro para poder chegar à independência, à liberdade financeira que eu queria com 60. Então eu tenho um plano, a Heavy é plena. Eu tenho um plano até 60, na realidade eu botei 65 anos para fazer um patrimônio que me deu a liberdade financeira para que esteja condizente com o que eu quero. Perfeito. Né? Com o que você quer, que a liberdade financeira de Thiago, a minha, de Rodrigo, é diferente da sua, é todo mundo diferente. Então, mas crie um plano, tá? Tenha um plano na vida, tenha um propósito, crie um plano estratégico para que você tenha a liberdade financeira, como o Thiago falou, para que você possa fazer o seguinte, poxa, eu vou ter mais qualidade de vida, eu vou dar mais atenção à minha família, eu vou dar mais atenção ao meu filho, eu vou dar mais atenção a um sonho que eu tenho. Cara, tem gente... quem foi que me falou esses dias? Você falou que um camarada deixou um grande trabalho para poder montar um ateliê. O camarada foi, velho, você sabe, eu vou deixar para poder montar um ateliê, mas agora ele ganha muito mais dinheiro com o ateliê do que no trabalho anterior. Sabe que isso acontece muito, Léo? E assim, minha mãe falou uma coisa interessante, né? Quando eu falei assim, não vou, muito obrigado, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã, tem que também... Deixar a porta aberta. Deixar a porta aberta. Claro. Ela falou um negócio que é muito bacana, né? Você ter essa opção, isso que é muito bom. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Você pode assim, eu vou, ótimo. Não vou, ótimo também. Claro. Aí às vezes, é isso que você está falando. Pô, essa semana eu tive cada reunião bacana, esse encontro aqui com vocês, que só está sendo possível porque eu tô aqui, certo? Não estou viajando, não estou focado em outra coisa. Quantas possibilidades, cara, né? Quantas vem possibilidades, aí, né? bicho. E às vezes você descobre alguma coisa. Hoje conversei com um cara também, acabei de voltar da China, porra, a gente está importando um negócio ali. Estou conversando com os caras ali de uma outra construtora e tal. Vai surgindo. Não estou falando que essa é a meta. Estou te falando que às vezes acontece. Sim, porque você não está, né? Desfocou, está fazendo o que você gosta, tá, essa vibe, essa energia, eu acho que ela é sentida.
é a energia da abundância. Eu tava com o Samir aqui embaixo, a Samir Abud, gente boa demais. Prazerzaço ter conhecido esse camarada aí, me deu uma elevada. Legal. Ele tem um Instagram, sigo ele. Siga ele, pô, o camarada é fantástico. Eu fui pra uma vivência com ele, cara. Ah, é? Lá na Chapada? Fui da Chapada. Eu voltei, Uma amiga minha, a Natasha, foi também. eu voltei outra pessoa, não essa agora, eu fui na anterior. Tá, eu voltei um outro camarada, foi bacana, grande abraço aí pra você. E ele falando exatamente sobre isso. Tá. Né? Você sabe que ele é engenheiro civil. Eu vi a história dele. Eu vi a história dele. Eu Então, vi. aí ele falou, rapaz, quando mais eu queria, na realidade agora no finalzinho, ele falou o tanto de coisas relacionadas à incorporação, que era um sonho dele antes, relacionado à incorporação que tá vindo ali. Ele conversa com o camarada faz incorporação, ele vai recebe proposta de incorporação, ele vai em outro recebe proposta de incorporação, ele recebe... Rapaz, então assim, exatamente isso. Essa abundância, quando você está aberto para poder receber isso do universo, o que ele mais quer te dar é isso. O que o universo mais quer te dar são possibilidades de você ser feliz, de você se conectar, de você achar pessoas. Tem um outro que me falou assim, se eu tivesse R$2, eu ia gastar tomando um café com alguém. Perfeito. Né? Perfeito. Então que massa, que massa. A gente está chegando pro final do podcast, a história vai desdobrar. Quero você mais vezes aqui pra gente falar. Venha. Muito enriquecedor. Tem muita coisa bacana pra gente ver. Vou chamar os outros investidores e no final a gente vai acabar. Você vai pra confraria da gente, Vamos vai? convidar, sim. Aí vai ter um evento nosso que a gente está preparando só para vocês. Foi legal. Lá. E daí a gente vai tornar essas confrarias do Altamente Rentável mais com mais dias, né? Com mais frequência. Rapaz, chega esse horário, eu não sei você, chega esse horário a cabeça começa a dar umas falhadas. As sinapses começam a ficar menos produtivas. Começa a gravar mais cedo. Começa a gravar mais cedo. Tô bem aqui. E eu tô acordando cedo agora. Hoje eu acordei mais tarde, mas geralmente tô acordando 4h30, agora faço a respiração, medito. 4h30. Mas agora esse horário 19 horas eu já tô dormindo. Já foi. Pessoal. Acabou. Já tá no finalzinho da bateria. Já tá, já bate. Pessoal, obrigado por tudo ali. Reinazão, muito obrigado também por fazer a produção do Altamente Rentável. Você é fera. Obrigado, Rodrigão. Rodrigão, parceiro forte aí. Né? E você, por favor, deixe de comprar apartamento, comece a investir em ativo financeiro imobiliário. Com essa mentalidade que Thiago acabou de te dizer também, Rodrigão também, que te trouxe vários insights, te explicou um pouco. A gente vai desdobrar isso em várias vezes. Né? Talvez escrevemos juntos aí um e-book para você com essas histórias de sucesso do teu amigo lá que investiu R$60 aí. Parabéns, cara. 60 mil, fazer o guia do investimento imobiliário ponto 2. Ponto 2. A gente tem você viu o e-book que a gente fez? Eu acho que eu baixei a calculadora, mas o e-book ainda não. Depois manda para ele o e-book lá também, viu? Pessoal, mais uma vez peço que você tá ouvindo o vídeo e você tá ouvindo o podcast e tá vendo o vídeo, você às vezes vê o Reels e você não passa lá para se inscrever. Se você se inscrever, a gente entende que o podcast ele tá funcionando, entende que ele tá sendo útil para você, entende que ele pode possibilitar liberdade financeira dentro do mercado imobiliário para você e para outras pessoas. Compartilha, fala com a gente, interage, né? O ano de 2024 tá chegando, tá pertinho. Esse aqui é o podcast último que a gente está fazendo aqui de dezembro. É o último, fechamos aí com chave de ouro, com essa história fantástica. Legal. Muito obrigado, cara, pelo tempo, dedicação, brilho no olho aí e paixão pelo mercado imobiliário. Que você realmente tenha abundância dentro desse mercado, que venha escalar e que a gente venha ser parceiro aí em diversos outros produtos. Já somos, né? Então, colocamos o pezinho aí agora. Vamos fazer muita coisa junto, porque eu entendo que, rapaz, pode ter certeza, a incorporação, ela é uma das ferramentas, né, para poder fazer a alavancagem financeira. Eu sempre digo para meu irmão, falei, o que é que tem de trás da cortina? Eu preciso enxergar. Claro. Porque existe incorporação, mas existem outras coisas. Tem muita variável dentro desse mesmo dessa mesma receita, sabe? Então a gente vai falar sobre isso também, tecnologia, enfim, em 2024 vamos vir com um podcast, a gente está contratando uma pessoa fantástica para poder tomar conta só do Altamente Rentável, ela é jornalista, para poder bater um papo, a gente quer produzir um conteúdo assim que seja realmente relevante para você. Então ela vai ver notícia, painel econômico, financeiro, o que está acontecendo, não só aqui na Bahia, mas, né, no mercado do Brasil inteiro. Então fica com a gente aí em 2024 e que você tenha um ano muito feliz e próspero, com abundância, que você consiga liberdade financeira, que você consiga fazer igual o Thiago, dispensar aí uma grande proposta, porque você já está tendo o seu lastro da liberdade pronto. Rodrigão, deixa uma palavra, a gente pede, viu, Thiagão, aqui, que as pessoas que são apaixonadas, que vêm aqui no podcast para poder deixar uma reflexão, deixar uma posição vibratória
bacana aí pra essa galera pra... Eu fiquei raciocinando aqui uma coisa que o Thiago falou e que me chama muita atenção. Quando ele, ao recusar uma proposta que ele poderia ter um ganho muito interessante fora do país, o raciocínio dele foi: o tempo que eu não vou estar com meu filho vai me fazer falta. É uma coisa que muitas vezes a gente deixa de analisar. O tempo ele não volta atrás. Não existe recuperar tempo perdido. Você pode tentar correr atrás depois para tentar de certa forma compensar, mas não compensa. O tempo ele realmente não volta. Então, o que ele fez para chegar nesse momento e poder ter a liberdade de aproveitar esse tempo que ele vai ter precioso com o filho dele? Ele se preparou para isso. Muito bem. Ele se preparou. Muito bem dito. Você busca se preparar, você se planeja, você tem um alvo, né? Você tem uma meta ali a cumprir, você consegue traçar ali todo o seu plano e executar, você tem a liberdade de fazer suas escolhas, de acordo com aquilo que é a prioridade para você. E, parabéns, cara, porque de fato o dinheiro não é tudo. Dinheiro não compra alegria, dinheiro não vai comprar felicidade, não vai comprar mais momentos com seu filho. É verdade. Né? Mas a construção que você fez para chegar até aqui te deu essa liberdade de você poder fazer isso. Então, é muito gratificante ouvir uma história como essa e que ficam várias lições por aí, né? E que acaba inspirando. Espero que sua história inspire realmente muitas outras pessoas que seja investimento no mercado imobiliário, que seja no sentido de se preparar para o futuro, em vários aspectos. Espero que realmente continue inspirando, como já me inspira desde que eu vi a primeira vez ali. Fico, como eu falei, uma felicidade enorme estar fazendo esse bate-papo, porque é uma história realmente muito bacana. Rapaz, o Rodrigão ficou com o olho vibrante. Cara, falei, um cara fiz propaganda para todo mundo. Mas o cara conversa, sabe, de outra forma, ele tem outra mentalidade. Muito bom. Pra frente, um camarada que a gente pode bater um papo com ele, assim, sabe? Pode, além dos negócios, né? Além de negócios. Isso. Não, que bom, porque assim, a primeira vez que eu participei de uma filmagem do YouTube lá em São Paulo e tal, depois eu fiz a segunda, depois a gente fez a terceira, depois a gente saiu em Pequenas Empresas, Grandes Negócios Foi muito da bacana, Globo, foi legal a reportagem ali. E um cara perguntou para mim: cara, por que você fez isso? Eu falei: bicho, eu acho que tem um pouquinho de ego, né? Sim. Eu falo: pô, bicho, deu certo. Eu também quero mostrar. Também sou ser humano aqui. Sim. Pô, quero mostrar um pouquinho do que eu fiz e eu acho que tem um pouquinho de ego. Mas a outra parte também é você poder contribuir com o outro. E é igual vela, né, bicho? Quando você acende as duas velas assim, a chama só brilhou mais, não apagou a sua. Exato. Aliás, melhorou a luminosidade do ambiente. Exato. Então, assim, eu estou muito focado nisso. A gente está falando de hábitos aqui, acordar cedo e tal. Eu tenho por hábito, todo dia, tá lá no meu... Tem um Habits, um appzinho legal. que eu vou ticando ali, ajudar alguém. Então, Que coisa bacana. E isso não é para outra pessoa, isso é muito, como é que fala? Para mim, é muito, faz bem para mim. Isso? Né? É. Então, assim, mas faz bem para outra pessoa também. Então, assim, eu gosto e me sinto bem dividindo esse tipo de conhecimento. E é um assunto assim, geralmente a gente tem que se preparar para alguma coisa, mas esse assunto, investimento imobiliário, independência financeira, é um assunto que eu passaria horas aqui, porque eu amo. Flui, né, cara? Flui. Você sabia que o Altamente Rentável começou assim? É mesmo? Eu e meu irmão, cara, falando assim: rapaz, a gente precisa falar. Pena que eu não conheci ele, cara. Ah, pena. Pô, não, ele vai agora na dia... A gente vai conversar. Próxima semana você legal. já vai conhecer. Legal. Pena mesmo. Ele queria muito estar aqui. E ele Legal. vai se conectar muito contigo, porque Chico é um camarada que ele tem esse perfil seu aí também. É, bem bacana. É um camarada que ele vem... Chicão sofreu muito na vida, né? No início, sofrimento assim, esse sofrimento que você acabou de dizer, né? Nunca faltou nada lá em casa, mas também ele nasceu num período que a nossa família que teve muitas posses, mas nesse período que ele estava, a gente já estava com o financeiro já bem abalado, ele só tinha uma estrutura bem enxuta, né? E ele cresceu, então ele teve que ser muito focado, direcionado, sabe? Ele teve que estar com a chave dele muito bem estruturada para chegar onde ele está hoje aí. Perfeito. Parabéns a Chicão aí, você Parabéns. fez falta hoje aí, viu? Verdade, mano. Conheço aí de muitos podcasts, porque eu assisto quase todos. Maravilha. Mas Que maravilha. vai Essa faltar vontade, oportunidade. essa vontade de ajudar, essa vontade de falar, foi que a gente começou Legal, o podcast. Falar: rapaz, nem que a gente. Ninguém escute, ninguém veja. A gente vai fazer porque eu quero falar. Eu vou ficar eu e ele conversando aqui. A gente está aprendendo tanto, Thiago, tanto com essas histórias. A gente sai daqui enriquecido. Eu chego em casa agora, por exemplo, minha cabeça fervendo, sabe? E muito grato por ter pessoas como você, como o Rodrigão, que querem que o mercado imobiliário
cresça e que as pessoas tenham uma abundância dentro do mercado imobiliário e que Sim. entende que duas velas elas não se apagam, elas Que legal, cara. aumentam a Conversa chama. mais. É Meu isso aí. amigo, muito obrigado mesmo ali. Eu que agradeço. Estamos sempre disponíveis. Fiquem todos com Deus e até a próxima.